João, vem. Boa noite aos médios da mesa. Boa noite, assistência mais uma vez. Marinho não vai ficar sentada aí, eu sei. Obrigada, Marinho. Boa noite ao pessoal da internet, pessoal do YouTube, pessoal da nossa página. Muito boa noite aos que forem chegando. Vamos dar início à nossa reunião de estudo de amor e caridade na noite de hoje. E eu vou pedir para o nosso irmão Ronaldo fazer a prece de abertura. Vamos todos com o Ronaldo pedir a Deus que seja um momento de muito amor, de muita harmonia, de muita paz, de muita sabedoria e de muita humildade de cada um de nós. Senhor Deus, bons espíritos que auxiliam na casa, abençoa a nossa reunião de hoje de assistência a todos os irmãos e irmãs, para que todos sejam amparados em suas necessidades e prossigam sua caminhada. E obrigado por mais essa noite, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. E com essa prece, pedindo ao Pai, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo e contando e pedindo com auxílio dos mentores dessa casa, a gente dá por iniciada a nossa reunião de amor e caridade na noite de hoje. Como é de praxe, nós vamos ler os aniversariantes da data de hoje, de amanhã e de domingo. Ronaldo, por gentileza. Dia 14 de julho, Zuleika Lima dos Santos, Otacílio José de Araújo Filho, Jair Vicente de Moraes, Ademar Salles Silva, Davi Forson, Diocleciano Vieira de Matos, Deudina Lopes de Queiroz, Rosália Brito dos Reis, Carlos Esteves Filho, Floriano Miranda de Souza, Cléia de Samarques, Terezinha Pires, Adonia Marques Souza, Zélia Soares Rosa, Dalva Larcon de Pina, Nair Constância Morim, João Ferreira Neto, Zaida Gomes Santana. 15 de julho, Maria Lúcia Andrade Ribeiro, Maria Isabel Ferreira Ramalho, Sheila Almeida Vitor, Eurico Jeremias Alegrete, José Caetano, Margarida Tenório Monteiro, Lauro Ferreira de Freitas, Elizabeth Teixeira Ó dos Santos, Maria da Penha Ribeiro Pinto, Marcelo Soares de Medon, Manuel Joaquim Sobrinho, Rita Santos da Silva, Hernando Lopes de Souza. 16 de julho, José Geraldo de Souza Moreira, Plínio Rezende Alvim, José Cornélio do Araújo, Cizenando Vieira da Silva, Maria do Carmo Rocha Correia, Arlete Aparecida Silva Sobrinho, Anésio Augusto de Menezes, Antônio Nunes Viana, Carmen Luísa Pereira Vicente, Maria Quitéria de Freitas, Neuza Costa Silva, Mauro Heloísio dos Santos, Henrique do Carmo Silva, João Mansur, Paulo Raimundo Machado, Milton Tim Silva, Ceslau Limeira e Silva, Hortência de Caldas Brito, Maria do Carmo Silva, Laurides dos Santos Marinhos, Neuza da Costa Silva. Esses são os irmãos e irmãs que colaboram ou colaboraram com a Casa Caibar Chútil. Gratidão a todos sempre. Esse Marinhos é da sua família? É um nome tão incomum, não é fácil assim de a gente ver, né? Essa senhora que mora aqui embaixo, tinha aquele rapazinho que o pessoal de atendimento aqui do lado dela. Ah, sim. Sim. Interessante, né? Hilda Marinhos. Bom, então, vamos lá. Boa noite aos que forem chegando. Sandro de Andrade, muito boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos dar continuidade. A gente vai começar hoje o capítulo 5, Céu e Inferno. Esse maravilhoso livro que se trata do inferno, do céu, do purgatório, e depois vamos tratar de como vive alguns desencarnados no plano espiritual, aonde estão, como estão, cada um referente às suas obras, referente à sua vida aqui. E a gente vai começar o capítulo 5, o purgatório.
O Ronaldo vai dar continuidade para a gente. Capítulo 5, Purgatório. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório funda-se na equidade, pois é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para todos os delitos. Sem o purgatório, só para as almas duas alternativas extremas, a suprema felicidade ou o eterno suplício, e nessa hipótese que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Antes da gente ir para o item 2, quem desejar falar alguma coisa, fazer um comentário, ou até mesmo uma pergunta, fiquem à vontade, tá? E vocês aí da internet também, por favor, fiquem à vontade para participar, né? E ele está explicando aqui para gente a questão do meio termo, né? Esse purgatório que o Evangelho não faz menção, porque ele só foi criado, ele só foi admitido no ano de 593. A igreja criou. E a gente vai lembrar de situações em que as pessoas que estão no purgatório necessitam de que a gente faça prece por eles. Eles não, né, segundo esse conceito, eles não podem fazer nada por si mesmo. Então, quem recebe preces pode sair dessa situação e buscar uma melhor, caso contrário, não. E a gente vai pensar, analisar sobre isso, a questão dos nossos irmãos desafortunados que desencarnam diariamente sozinhos, abandonados, ou que não tem mais ninguém que ore por eles, ou se tem, são pessoas que sentem desafeto. Como ficaria esses irmãos numa questão como essa, no purgatório, sem ninguém para fazer preces para eles? E a gente vai discorrer aqui esse texto do Kardec, e a gente vai ver que também tinha um preço essas preces, né? Necessariamente, porém, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele uma atenuante do inferno. Visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando, sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências deles decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais vendosa que o inferno. Tem. Pega a página, né? Uma nota. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. 3. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada ao preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. É a nova revelação, o Espiritismo, né? Está dizendo aqui, estava reservado o preenchimento dessa lacuna ao Espiritismo, porque não tem uma explicação lógica, uma justificativa, não se consegue compreender a necessidade do purgatório numa época, então, que foi compreendida como ele disse aqui, um comércio de indulgências, onde a gente
ia nas igrejas, boa noite, Maico, bem-vindo, e pedia, a gente nem se dava o trabalho de orar pelo aquele irmão, a gente pagava para o padre orar para ele, a gente pagava uma missa para aquele irmão, né? E ele diz aqui que o Espiritismo, né, essa nova revelação, explica-nos as causas terrenas dessas misérias, e a explicação lógica para essa situação só cabe com a pluralidade da existência, que mostra-nos a justiça, porque caso contrário, como ele disse aqui, quem rouba um alimento para dar de comer a seus filhos, igual a gente lembra que recentemente uma mãe que roubou biscoitos no mercado foi presa, foi tratada de uma forma terrível, porque os filhos não tinham nem o que comer dentro de casa, também vai para o purgatório junto com aquele que tirou a vida terrena de alguém. É a mesma medida para ele, sendo que se esse tem alguém que vá lá e pague uma missa, uma prece para ele, no caso na igreja, a gestora disso, ele tem como se melhorar e sair dali. Mas a pessoa que não tem quem pague uma missa, uma prece, ou não tem quem faça uma humilde prece, não sai dali. Então é um meio termo criado que a gente que Lutero não encontrou sentido a não ser esse comércio, viu essa renda, onde reis iam às igrejas, conversavam com o padre e negociavam dar tesouros ou umas terras para a igreja, joias, em prol daquele ser querido dele sair do purgatório. E ele saía de lá contente com a resposta de que através daquela doação à igreja, aquela alma sairia do purgatório. Pode continuar, Ronaldo. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se essa fosse perfeita, não cometeria faltas nem teria de sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excesso. O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem em uma vida de provações, o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rude às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profunda as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe devolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como um soldado que se destaca da refrega para receber palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto, neste último caso, é por cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta a outra nódoa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja de suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura, para deixar os mundos de expiação pelos mundos felizes, e, mais tarde, estes para gozar da suprema felicidade. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos.
de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência. Segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo, o livramento se dá, não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. E é interessante, né, que o purgatório, para purgar, e como é que um espírito fica lá estacionado, purgando as suas imperfeições, de que forma? A não ser numa nova existência, né? Como é que ele vai ficar lá? Como ele vai se adiantar? Como é que ele vai depender dele o próximo passo, as outras pessoas? O que ele fez aqui na Terra, de bom ou de ruim, ele está na mão das outras pessoas, das preces dessas pessoas, ou está na mão dele mesmo, de cada um de nós, as nossas mudanças, as nossas evoluções. Então é necessária a existência, em cada existência é uma ocasião para a gente dar um passo avante, não parado num purgatório ou num inferno ou num céu fazendo nada, né? E da nossa vontade, depende só da nossa vontade essa extensão desse próximo passo, né? Porque cedo ou tarde a gente tem que pagar as dívidas, não é estacionado no purgatório que a gente vai pagar as nossas dívidas, entender os nossos erros, entender nossas imperfeições ainda, e não é através de uma prece que a gente vai ganhar o céu sem ter feito nada, esse céu que as pessoas esperam, sem ter feito nada por nós mesmos. Só através da prece a gente galga o céu, ou se não houver prece, a gente fica lá parado, nesse limbo, né? E não é assim, né? E prolongar essa permanência no purgatório também é uma questão de nós, porque esse purgatório, essa permanência que eles têm como purgatório, seria um umbral, a nossa passagem, né? Que umbral é uma porta, é uma passagem. Tem gente que demora mais tempo nessa passagem, menos tempo, né? Tem gente que atravessa esse umbral num período muito curto. Tem gente que fica nesse umbral num período muito longo, mas umbral é passagem, né? É esse batente da porta que a gente passa de um cômodo para o outro na nossa casa. Então depende da evolução, do entendimento e da consciência de cada um para alcançar isso. Então há quem diga que o purgatório foi... Nós espíritas trocamos o purgatório pelo umbral, da mesma forma que trocamos o inferno pelo umbral. Mas é pela falta de entendimento que se diz isso, porque o umbral é apenas uma passagem no estado de consciência que a gente está, né? É o nosso estado de consciência que determina como é esse lugar, como é essa passagem. Arruma uma cadeira para vocês. Tem ali perto da Eva, ali no cantinho. Então tá. Então é dessa forma que ele fala, ele esclarece aqui, que a cada um segundo as suas obras resumem integralmente a justiça de Deus, essas palavras do Cristo, e não da dependência do outro para alcançarmos céu ou inferno, né? Esse estado de consciência de vir a nós esse céu, esse reino de Deus, que é um estado espiritual, ou de inferno, cabe somente a nós, a nossa evolução. É o 5? Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico, sendo o sofrimento inerente à imperfeição. Tanto mais tempo se sofre,
quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo na miséria, se foi mal rico ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra, com probabilidade de alcançar o céu a ser condenado sem remissão, deixando definitivamente. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Quem infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência que preverem o termo desse sofrimento. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Isso aí. Ele fala que, considerando como grande é o sofrimento de certos espíritos que se sentem culpados no mundo invisível, e situações, cada um em situações diversas, mas terríveis, algumas mais do que os outros, né? E eles não conseguem prever o termo disso, né? E aí ele fala aqui que poderia se dizer que isso é um inferno, se esse vocábulo não fosse a ideia de um castigo eterno e material. Então não é um inferno, porque tem como o homem sair de lá. A sensação dele, faltando palavras para ele expressar o que ele sente, poderia dizer que é uma sensação infernal, mas não é o inferno, porque ele não tem castigo eterno. E os castigos do inferno, a gente aprendeu aqui que é coisas materiais, são só sofrimentos materiais, né? O inferno cristão, o inferno pagão, são só castigos materiais. É tudo que o homem entende como doloroso, como castigo, como difícil, é que ele colocou como inferno. Mas o Espiritismo nos mostra que não é nada material, porque as coisas materiais aqui ficam, aqui se acabam. É um sofrimento espiritual mesmo, da consciência mesmo. Esse é que é difícil, porque as coisas que se acabam, qualquer coisa que nos traz sofrimento hoje, de ordem física, material, tem como a gente acabar com eles de certa forma. Mas quando se trata do emocional e do espiritual aqui, né? Então não é esse inferno material, é esse sentimento de sofrimento da consciência. E ele diz que a revelação dos Espíritos nos mostrou que a prazo de expiação está subordinado a nós mesmos, ao nossa evolução, a nossa remissão, a nossa consciência do nosso erro, o nosso sentimento de mudança, de reparar, de mudar. Não dá para a gente voltar e refazer o mal que a gente tenha feito a alguém, a nada. Não tem como. Mas tem como a gente fazer diferente dali para frente, mesmo porque
a gente compreende agora, através dos nossos estudos do Evangelho, do Cristo, que Deus não vai nos cobrar o mal que tenhamos feito, crianças inconscientes ainda. Vai ser chamada a nossa atenção para o fato de consciência. Do momento que a gente tomou consciência de que aquilo é mal, de que aquilo é ruim, que a gente está prejudicando alguém, ali sim é uma nova fase, né? Vai ser cobrada uma nova postura, porque eu sei e antes eu não sabia. Hoje eu estava ouvindo o Raul Teixeira falando sobre essa questão da consciência, e ele lembrando que os primitivos, os canibais, comiam os cérebros do homem branco que se aventurava por lá, com a intenção de ser transmitido para eles a inteligência desses homens. Então comia o cérebro, não achando que estava fazendo mal, achando que estava fazendo bem para si, que era bom para si evoluir, ser tão inteligente quanto. E que isso perante Deus, essa visão de Deus desse mal, deles assassinarem o homem branco, é visto de uma forma em relação a gente já evoluído na consciência, que mata, que rouba, que faz coisas ruins diariamente em nossos cargos, em nossa família, em nosso dia a dia. Então, Deus vê de forma diferente a inocência de um e a consciência de outro. Então, como pode esse primitivo e nós irmos para o mesmo local, irmos para passar os mesmos sofrimentos de consciência, se o primitivo não tem a consciência de que ele está fazendo o mal? Ele acha que está fazendo bem para ele. Ele não tem consciência do outro. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente consegue entender aqui, essas prisões, essas punições de nós conosco mesmo de forma diferente, porque acabamos fazendo diferente. Então, a nossa punição que nós buscamos para nós mesmos, mesmo sem termos ainda muito sem ter noção de que a gente culpa o outro, ou culpa Deus, ou culpa alguma coisa, elas são diferentes, porque nós temos uma ignorância em relação do bem de formas variadas, né? De formas variadas. Ainda temos pessoas entre nós com capacidades cognitivas, né, de intelecto moral, de buscar. Se ele ainda não tem consciência daquilo, o seu interior, o seu instinto interior, sua consciência, lhe diz que aquilo pode não ser certo, tem alguma coisa aí, e tem condições de buscar. Eu estou fazendo certo? É isso mesmo? Da mesma forma que eu ouvi ele falando que uma vez ele perguntou ao espírito de São Camilo como é que ele pode saber que ele estava fazendo mal, mesmo pensando que era o bem, e ele estava cometendo mal. E como é que ele podia saber que estava fazendo bem para alguém? E que São Camilo falou para ele que na hora que ele fosse deitar, ele pensasse naquilo que ele fez, e se aquilo lhe traz um bem-estar, uma satisfação, uma coisa boa, não exatamente com essas palavras, eu estou simplificando, que ele fez o bem. Ele podia ter certeza que ele fez o bem, porque o pensamento do que ele fez lhe trouxe sentimentos bons, sensações boas. E caso contrário, ele teria feito mal. Se dá incômodo, né? Se o significado não for essas palavras, mas esse significado, se causa incômodo na gente, causa algum tipo de vergonha, aí já dá para juntar essa resposta de São Camilo para ele com a resposta de Joana de Ângelos para o Divaldo. Santo Agostinho, se eu não me engano, eu acho que foi Santo Agostinho, mas se não foi outro santo do Livro dos Espíritos, que também manda a gente repassar na consciência. Causa incômodo, causa vergonha. O que eu fiz dá para eu contar para outra pessoa, dá para eu partilhar aquilo? Não. Então não foi bem. Então não foi coisa boa, não foi bem. Porque se me causa incômodo, eu não posso contar para ninguém, a minha consciência me traz algum transtorno, não foi bem. Então,
essa variação de cada um na sua concepção do bem. Alguns de nós mais ignorantes em relação a isso ainda e outros menos, mas todos com uma evolução de consciência, não os primitivos ainda. Nós sim, uma evolução de consciência. Nós podemos caminhar, nós podemos adentrar nisso daí, porque a consciência do homem em relação a Deus é inerente. Todos nós nascemos com uma consciência de um ser maior, de alguma coisa maior que nós. Então, se a gente quiser, a gente já está pronto, já está tudo prontinho, a gente pode adentrar e buscar. Mas se a gente não quiser, a gente fica ali estacionado e não quer nem que ninguém fale pra gente que a gente está fazendo mal, né? Por favor, não fale comigo, né? Não me fale. Não me fale que eu estou fazendo errado, não me fale que eu estou errado. Tanto que a gente tende a considerar que amigo é o que nos falam as coisas que a gente quer ouvir, e sendo que não. O verdadeiro amigo, ele vai se distinguir, claro, pela forma que vai falar conosco, e a gente vai sentir aquela energia boa para conosco, que é de amor. Mas ele vai falar que a gente errou, que a gente não fez certo, ele vai nos apoiar em não se voltar as costas contra nós, não se virar contra nós, mas que ele vai falar. E aí, por isso que falam por aí também que o inimigo, ele fala a verdade sobre nós que um amigo não fala. O amigo, com medo de magoar, de machucar, não fala. E o inimigo vai, manda na lata, não é mesmo? Então, quer dizer, são vários níveis de consciência ainda, de condições, para que todos passem, tenham o mesmo castigo, a mesma punição, se são consciências diferentes. Então, para isso é que a gente entende que o umbral é um estado de consciência e é de cada um. A passagem, esse umbral, essa passagem que todos têm que fazer, é diferente para cada um. Porque a gente plasma o nosso meio, as nossas imperfeições, as nossas deficiências, e a gente encontra com semelhantes que pararam naquela passagem, também não conseguiram ir adiante. E a gente se encontra todo mundo ali, mas com passagens diferentes. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? É mais da consciência da gente, né? Que às vezes o ser humano é muito complexo também, né? Complexo. Aí a gente tem... Às vezes eu nem fiz uma coisa tão errada, mas a gente se culpa tanto, a gente se maltrata tanto. E acho que isso também... Eu tenho essa pergunta. Isso também, às vezes, é uma forma de a gente se penalizar, esse castigo mental, de sempre achar que está fazendo tudo errado, sabe? Eu não sei explicar. Nosso excesso de cobrança. A gente tem um excesso de cobrança muito grande com a gente. Então a gente se culpa o tempo inteiro porque nós não somos perfeitos. Isso. Porque a gente busca a perfeição, mas nós não somos. Sim, a gente já está se penalizando. De certa forma. A gente está se penalizando. Isso leva essas impressões que a gente... Nessas que a gente se penaliza lá pra cima, quando a gente desencarna. A gente fica preso, né? Essas situações aí e consegue seguir a frente quando vai para o outro lado. Se desmembrar disso, né? Isso é muito pesado, é bem forte. Dizem que é o inferno de cada um. Isso é verdade. Isso aí. E quando a gente chega nesse ponto desse incômodo, já a gente deu um passo. Com certeza. A gente deu um passo porque a gente se sente incomodado, a consciência fica cobrando. Mas tem muitas pessoas que estão em estado de não se cobra, não se preocupa, aliás, faz o mal e até esquece. Não sente absolutamente nada. E se o outro vai cobrar, ele fala, o que ele fez? O que ele fez demais? Né? Então, você vê que a consciência é diferente, né? Talvez ele não esteja pronto para entender ainda. Tem uns que não entendem nem a punição que eles causaram para eles mesmos. Eles não entendem por que estão sofrendo, né? É o que mais acontece. É o que mais acontece. Né? A Grazi, por exemplo, ela lida com muitos irmãozinhos assim do mundo espiritual, né, Grazi? Que vem sem saber por que está sofrendo, sem aquela consciência assim de... Ele acha que foi o outro. Alguém fez isso para mim.
eu tenho ódio porque fizeram isso para mim, mas eu só tô pensando mal, fazendo mal porque fizeram isso para mim. Ele não tem consciência ainda de que o que ele fez... Resgatando. Exatamente. Tá resgatando. E aí, como precisa de ajuda, né? Fica preso, como a Grazi falou, a gente fica preso a essas culpas. No plano espiritual, a gente precisa de auxílio, então a gente precisa querer primeiro, né? Os irmãos no plano espiritual que querem ouvir, esses que vêm aqui, que ela dá passagem para ouvir, para desabafar, ele está buscando ajuda, né? E no plano terreno a gente também deve buscar ajuda. Tem muitos de nós precisa até de ajuda psicológica, que senão fica aqui mesmo na Terra, já fica assim, ó, dando volta e não consegue sair daquilo e até adoece. Então a gente precisa buscar ajuda, mas tudo tem que partir de nós. Então não seria certo a mesma medida para todo mundo, não é isso? Não seria certo a mesma medida para todo mundo, com visões diferentes, com sentimentos diferentes também. Dá tempo, dá. O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é um inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos e definindo, precisamente explicando a causa das misérias terrestres. Conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem, e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Falando a inteligência, tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneiam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, e finalmente as que cada qual murmura de si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurar? Nossa, importante isso aqui, é de cada qual murmura de si mesmo e não as que mandam dizer por dinheiro. É o que nós comentamos aqui antes, né? Eu vou lá e pago para fazer uma prece, para fazer uma missa e estou com a minha consciência tranquila, mas eu não penso naquela pessoa e não envio uma prece para ela porque eu não tenho tempo, ou porque na verdade eu não tenho sentimento, né, de empatia, de comiseração, de amor. Então eu vou lá e pago e fico tranquila. Às vezes pago uma missa e nem vou na missa, só paguei para fazer, né, e eu mesma não vou lá. Isso não chega nem até a pessoa, essa prece, se ela é paga e ela é feita mecânica, ela é feita como um processo, não chega. Chega o sentimento, a intenção. Tanto que a prece não são palavras, como ele está dizendo aqui. Não são as melhores palavras. Eu não preciso dizer muita coisa, ou eu não preciso nem dizer nada, se eu não souber o que falar naquele momento que eu estou sentindo a saudade, ou a culpa, ou estou sentindo a necessidade de pedir perdão ou perdoar quem já se foi, quem está no plano espiritual. Só aquele sentimento chega lá, aquele sentimento abala, sabe? Eu não tenho as palavras, mas eu tenho o sentimento, e aquele sentimento está forte, meu pensamento está forte, então chega até aquele irmão. Se não chega diretamente, a espiritualidade leva, os irmãos benfeitores leva aquela energia, aquela sensação, não em forma de palavras, leva em forma de sentimento, e é um bálsamo para quem está do outro lado, e não uma prece paga, uma prece mecânica, uma prece de palavras bonitas. Não chega até lá. É como um balão furado que vai estar subindo, mas ele tem um pequeno furinho. Em qualquer momento ele não vai chegar ao destino, ele vai murchar, ele vai cair. É porque é um estágio consciencial, né? Tipo, você tá fazendo uma prece com direcionamento de fato. Exatamente. E até às vezes o espírito que tá desesperado, ele sente isso. Sente. A verdade que tá vindo a partir daquela consciência que você tá disponibilizando. Isso. Então,
É muito mais efetivo, de fato. Muito mais efetivo. Da mesma forma que a gente tende a sentir a energia do outro quando o outro está falando palavras bonitas pra gente, às vezes a gente tende, se a gente prestar atenção, a gente percebe, e os que não percebem têm a mesma capacidade, aqui ainda não prestaram atenção, que as palavras estão falando uma coisa, os olhos são outra, mas a energia da pessoa não está batendo. Não está batendo. Não está batendo com o que está falando, não é mesmo? Então, se a gente consegue sentir isso aqui na carne, que é grosseira, é como você falou, os espíritos sentem, eles estão sem esse invólucro que dificulta a passagem, né? Eles estão sem esse invólucro, eles estão conscientes demais até. Boa noite, Adelson. Muito boa noite. Carmen Marques, boa noite, obrigada. Francisco André, Manuel Ferreira, saudações também, meu amigo. Sejam bem-vindos. Dá para ler o último? Dá tempo? O último não, o 9. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível, senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará, então, de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Ele deixou bem claro aqui que o purgatório é aqui, né? A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, né? Não é aqui não. Deixa eu ver aqui. Onde que ele fala aqui? A saber, a punição temporária é proporcional à culpa e a recompensa graduada segundo o mérito. Ele está falando aqui. Aonde ele está falando aqui? Me perdi. Não dá a ver se tu acha. Não, ele fala assim, ó, a terra deixará então de ser um mundo exploratório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições? Não. Aqui. A palavra purgatório. Lê, Juliana, se não é. A palavra purgatório. A palavra purgatório surge a ideia de um lugar circunscrito. Eis que por mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos. O purgatório. Nós estamos no purgatório. E podemos sair dele através de nós mesmos, né? E não da prece ou a falta de prece de alguém, mas de ações nossas que vão contra isso aí. E aí, é claro, quando a gente desencarna, se a gente ganhou a simpatia e o afeto das pessoas aqui, a gente vai receber essas preces, independente de religião, de espiritismo ou de qualquer coisa. Mas se a gente não angariou esses afetos, a gente vai ser esquecido ou lembrado com ódio, né? Ou esquecido. Então não ele deixa claro aqui, ó, que melhorados homens fornecerão ao mundo invisível bons espíritos, né? Então é esse bate-bola. Eu estou lá consciente fiquei mais consciente das minhas imperfeições, dos meus erros. Eu venho para cá para tentar me melhorar e resgatar. O que eu fiz no passado será posto de lado mediante a minha consciência de melhora daqui para frente, o que eu vou fazer. Então, se temos lá no mundo, no plano espiritual, uns irmãozinhos necessitados, carentes ainda de amor, ignorantes no sentido de amor,
e que nos vem nos assediar, ainda é por causa de nós mesmos, né? Se a gente vai melhorando aqui, a gente vai melhorando lá, os de lá trazem o que levaram daqui e a gente leva para lá o que a gente fez, aprendeu aqui, né? Que eu tenho dificuldade de falar por causa da língua, pluralidade. Eu falo, eu tenho que pensar antes de falar. Então, é dessa forma que ele mostra pra gente que não é um lugar circunscrito, não, que eles estão certos em relação a essa noção de purgar as nossas imperfeições, mas não no lugar circunscrito no espaço entre o céu e o inferno, em que a gente fica lá nessa dependência. Não, a gente vem para cá e aqui é o nosso purgatório, porque tem espíritos muito parecidos, todo mundo na mesma, né? E aí é purgatório. Eu faço com você, você faz comigo, o outro faz com o outro, e é difícil. Mas conforme a gente for mudando aqui, a gente muda o lado de lá, que o lado de lá é o verdadeiro, é o real. Então, Márcia, é por isso, dá para falar um pouquinho? Sim. Só uma observação. Eu acho que é por isso, né, que eu estou fazendo, o pessoal que já sabe o Evangelho, é por isso que é importante reencarnar, né? Porque no plano espiritual, a Terra também é um plano espiritual, mas no plano espiritual mais sutil, somos atraídos pela vibração, então estamos entre os nossos iguais, não tem como você evoluir. E na Terra, por ser um plano mais grosseiro, né, por causa da encarnação, você tem que conviver com o seu diferente, é aí que você vai mudar. Isso, né? Isso. É o seu vizinho, a sua família, o seu diferente, que faz você se ver a si mesmo de um outro ângulo, né? Até onde vai a sua paciência, a sua tolerância, seu preconceito, seu ódio, né? Sua aceitação. Isso. E no plano espiritual você está entre os seus iguais. Isso. Ou na maldade ou na bondade. Então, para mim é normal. Todo mundo é igual a mim, faz o que eu faço. Todo mundo igual, não tem como. Por isso que você tem que descer, vir para a Terra para se colocar de cara com a verdade, né? Pois é, então, que mostra que esse purgatório ele não é estático mesmo, e não está lá, não está no espaço, né? Exatamente, Marlene. É necessário que a gente venha purgar as nossas imperfeições ainda. Nós terminamos, aliás, por essa transformação que nesse momento se opera a Terra, se elevará na hierarquia dos mundos. A gente leu isso? Não, estou só esperando. Ah, desculpa, então eu já li. Lê aí, Ronaldo, por favor. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então, esse momento, ele falou por essa transformação que nesse momento se opera na Terra, no século XIX. Então, é o que a gente aprende aqui, o que o Assine sempre fala. Desde o momento que a gente veio para cá, que ela já é um mundo de regeneração, só depende da gente. Ela não vai chegar esse tempo que todo mundo acha de Armagedon, em que vai haver esse grande julgamento e a Terra vai se transformar. A Terra é as pessoas que vivem na Terra, né? Que tem que transformar, que tem que se transformar para o planeta ser passar a ser só de provas e não de expiação. As provas regeneram, né? Assim, a expiação também regenera, mas aí quem ficar vai só passar por provas para conhecimento e não para pagamentos, né, de dívida. Então essa transformação que nesse momento, há século XIX, esse momento vai durar ainda, Deus sabe quanto tempo, enquanto a gente não se modificar. Vale a pena fechar o 10, não vale, Ronaldo? Vale, não vale? E vamos lá fechar o 10. Semana que vem, Luiz começa o outro. Por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno um equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo: o inferno em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição,
encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão de um modo de penalidade. Reservado ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor, uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência. É porque ela julgou que ele não havia dito tudo, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos, ou que se dá com este, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos, o que com este se deu. Exatamente, ele termina fazendo uma pergunta, se não, por que não havia de dar ou há de dar-se de outra forma os outros pontos sobre o ensinamento do Evangelho, como se deu a esse. Claro que ele diz aqui que Jesus não falou de purgatório, porque não existe. E essa palavra não existia na época, né? Foi criada pela igreja, como ele abre aqui, em 539, não me recordo se é 39, ele abre aqui dizendo, em 93. Então não existia essa palavra, como não existe esse purgatório. Então Jesus não vai falar. Falou de inferno de forma que eles entendiam, né? Que eles estavam na evolução de que precisava ter temor a Deus, né? Então eles entendiam o inferno como o castigo, a punição. E Jesus não tinha como falar para eles sobre esse estado de consciência, sobre a pré-existência, não de forma clara, e sobre que o inferno seria você retornar quantas vezes for preciso a um planeta para lidar com você mesmo e com os outros, né? Aquela questão de que o inferno são os outros, e a gente descobrir que o inferno não são os outros. O inferno é a gente que se machuca, que se incomoda e que não perdoa, não entende os outros, porque a gente precisa se conhecer e alcançar isso para que a gente não se incomode. Eu não vou me vingar de você, eu não vou ficar incomodada com você, eu acho você orgulhosa, vaidosa, eu acho tudo que certamente eu tenho. Se eu não tenho, eu não me incomodo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder, eu vou sair do teu caminho. Mas não vou guardar rancor, não nada, porque eu já não tenho. Então, a gente alcançar esse estado, a gente se protege também. A gente deixa de fazer o mal ao outro e se protege, porque a gente não tem sentimento de vingança, de orgulho, de vaidade, de revanche. A gente deixa o outro seguir o caminho dele, mesmo porque nós espíritas sabemos que pessoas individualmente, grupos também, estão numa certa elevação, estão num certo caminho, eles estão no nível da elevação deles, aqueles grupos e aquelas pessoas. E aí, se a gente juntar isso, o fato de que a gente precisa expurgar essas coisas que nos incomodam, que faz com que a gente odeie o outro ou não aceite o outro, porque está em nós mesmos, quando a gente tomar essa consciência, claro que não é a passos largos, mas a gente está aqui para isso, para aprender, e aprendendo e praticando. Um passo de cada vez, né? Um degrau de cada vez. Isso. E aí, quando a gente vai alcançando, expurgando essas coisas dentro de nós, a gente vai chegando próximo àquele estado que Jesus falou. O estado da felicidade, o estado do reino dos céus, o reino de Deus vai estar instalado a nós. Venha a nós o vosso reino. Como é que o reino de Deus vai vir até nós? Se a gente parar para pensar, se acredita que o reino de Deus é um local, como é que a prece que Jesus nos ensinou a fazer pede, venha a nós o vosso reino? Então, se vem a nós, então é uma coisa interior, é uma coisa espiritual, não é uma coisa física, porque senão é nós que teríamos que ir para lá e não vem a nós. Então, quando a gente alcança devagarinho, a gente vai alcançando isso, a gente vai conseguindo essa felicidade que Jesus falou. A gente vai conseguindo esse estado de paz, a gente vai conseguindo adentrar nesse reino. Mas o inferno não são os outros, no sentido que eu não vou mudar os outros, não vou conseguir mudar o mundo. Mas eu sou a pessoa imperfeita que quero que todo mundo pense igual a mim e faça igual a mim. Mas eu sou a pessoa imperfeita, eu não sou régua para ninguém.
Então eu não tinha que querer que as pessoas pensassem e fizessem igual a mim. Eu deveria então desejar que as pessoas, inclusive eu em primeira mão, mudasse e fizesse igual ao Cristo. Pronto, ao Cristo, não a mim. Mas aí a gente se incomoda, porque a gente ainda está nesse estado de evolução. Quando a gente deixa de sofrer essas agruras da vaidade, do orgulho, do egoísmo, os outros não nos incomodam mais. Os outros, a gente entende que eles estão no caminho deles e a gente faz o nosso. Mas é devagar, né? Porque não é fácil, porque a gente não reconhece um monte de coisa na gente ainda, né? Mas eu acho que com o estudo contínuo durante anos, a gente vai começando a ter essa percepção de aceitar o outro como ele é. Não aceitar o abuso, né? Mas aceitar que você não pode mudar o outro. Porque a gente também precisa de mudança e se aceita. Principalmente se aceitar. Tipo assim, a gente fala, se a gente que estuda, que tem tanto conhecimento, nós erramos tanto todo dia por ações e pensamentos, porque aquele outro não pode. Não vai errar. Então isso aí já é um passinho de humildade, né? Falou tudo, um passinho de humildade. É aquelas pessoas que falam, detesto fofoca, mas ela faz. E fulano é falso, fulano não perdoa, fulano foi falsa comigo e fofoqueira, mas como se ela não tivesse sido em nenhum momento com ninguém. O outro não pode ser, mas a gente pode, né? Isso aí é um passinho de humildade. Quem não gosta de um babado, né? A gente fala assim, não, babado fortíssimo, a gente logo sabe. Mas quando é a gente, a causa do babado, aí a gente fica chateado com todo mundo. A gente fica chateado com todo mundo, tipo assim, eu fazer isso comigo não. Eu sou o quê? Eu sou melhor que os outros, eu não sou igual, eu não faço parte. Então é isso. Semana que vem a gente o Luiz vai começar o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Olha que bacana esse capítulo, vai falar sobre a origem das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, porque nada é eterno, só o espírito. A doutrina das penas eternas fez sua época, e Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Esse capítulo é imenso, mas é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E agora vamos passar para a segunda parte. O pessoal que está nos assistindo aí, meu celular, a imagem está ruim, está com problema, Carmen, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sair, minha internet oscilando também. Tá igual a nossa. Tá igual a nossa, Carmen, também tá do mesmo jeito. Se você sair, depois você volta ou assiste depois, se você puder. Tá bom? Então vamos lá, os médios que estão aí, o nosso querido Manuel Ferreira, a dona Maria José, a mãe do Sandro, que está nos ouvindo, e os médios que estão aqui. Vamos fazer a parte da caridade, do amor, o trabalho de caridade. E vocês que desejam receber o passe aí virtualmente, preparem suas aguinhas, quem quiser que as águas sejam magnetizadas. E vamos todos juntos, primeiro, todos, médios, ostensivos ou não, vamos lá na Mansão da Esperança, vamos dar o nosso passe, vamos fazer a nossa visita aos nossos queridos internos da Mansão da Esperança, o novo lar no pátio da mansão, onde residem idosos de ambos os sexos. Vamos lá, vamos entrar no novo lar, no primeiro e no segundo andar. Vamos mentalizar portas e janelas se abrindo, e nós, como luz que somos, brilhando nesse momento a nossa luz, como Jesus nos pediu que fizéssemos brilhar, a gente entra nesses cômodos, em cada cômodo dessa construção, quartos, banheiros, cozinhas, vamos nas caminhas onde os idosos certamente estão deitadinhos nesse frio, ou na sala vendo a televisãozinha deles. A gente limpa essa atmosfera nesse momento, leva para fora toda a atmosfera de dor, de tristeza, de sofrimento, de solidão, daqueles pensamentos que eles têm
seus momentos de tristezas e angústia. A gente dá um passo em cada um deles, da cabeça aos pés, e a gente abraça, consola e conforta, conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos permite nesse momento. A gente também faz isso no primeiro e no segundo andar, e vai no segundo andar também visitar e dar um passe o pessoal da enfermagem, os cuidadores de idosos, os voluntários, pessoas que necessitam muito de saúde física, mental e espiritual para lidar com os nossos idosos que têm suas fragilidades, suas dores, suas tristezas, seus momentos de perturbação psicológica, de problema de nervo, enfim, não é fácil. Então, vamos dar um passe nesse pessoal da enfermagem, vamos restabelecer o que pudermos em questão física, psicológica, espiritual. Graças. E agora a gente deixa a nossa energia vibrando lá e a gente entra na mansão da esperança. A gente entra na mansão da esperança visitando todas as enfermarias, cada vozinha, que lá na mansão, para quem não conhece, só fica as meninas. Cada uma delas em suas caminhas nesse momento, acredito que devido ao frio elas não estejam nem caminhando pelo corredor, olhando o jardim como elas costumam ficar. A gente dá um passo em cada uma, da cabeça aos pés, a gente as aquece física, mental e espiritualmente nesse momento. A gente toca em seus corpinhos frágeis, a gente toca em seus espíritos, dando força, a força necessária para cada uma delas continuarem a sua passagem por aqui com força, com coragem, com consolo, com conforto, até o último instante designado pelo Pai para o retorno da pátria espiritual. E a gente limpa esses ares, a gente limpa esses ambientes, tira essa atmosfera que não for salutar, a gente tira e renova. A gente também envolve o pessoal da cozinha, vamos pelo pensamento da Eva e do João que está aqui presente, envolver os trabalhadores desta casa, voluntários ou não, o pessoal da cozinha, o pessoal da manutenção, o médico, assistente social, psicólogo, todo o pessoal que trabalha na mansão. A gente nesse momento emite irradiação de amor e luz, de saúde física, mental, espiritual para todos eles. Vamos também juntos visitar o Carlos, pelo pensamento da Eva e do João, aonde ele estiver agora, visitar o nosso irmão, fortalecer físico, mental e espiritual, tocar em sua família, que ele tenha muita saúde, que sua família tenha muita saúde física e espiritual, e que ele continue esse trabalho tão bonito de amor. Vamos também chegar todos lá no Luiz Assine. Ambos foram a um evento hoje, representando a Mansão da Esperança, que vai fazer 50 anos, agora em setembro, esse ano, da mansão. Vamos tocar no Assine, na família dele, fortalecendo esse espírito tão forte, tão guerreiro, que mantém ambas as casas da forma que ele mantém há tanto tempo. Que ele receba o nosso amor, o nosso afeto, o nosso passe, em nome de Cristo Jesus. E por fim, vamos irradiar nesse momento para todas as casas de idosos, todos os orfanatos, todas as casas especiais. Nesse momento nós somos grandes, somos muitos, porque a espiritualidade benéfica, os irmãos espirituais, trabalhadores da Seara, nos levam pelas mãos nesse momento, e a gente visita cada um deles, todos esses orfanatos, as crianças que lá se encontram, os trabalhadores dessa casa,
da Casa dos Especiais, dos outros idosos, cada local com as suas necessidades e dificuldades. E a gente, nesse momento, fortalece todos os nossos irmãos, todos eles. Que eles recebam o nosso passe de amor e de luz. Graças a Deus. Agora, vamos médios, vamos todos os que estão aqui, os médios que estão aí conosco, o Manuel Ferreira, vamos na casa visitar o Adelson Antônio e a família dele, a Carmen Marques, Francisco André, o Sandro de Andrade, que tem lá a mãe dele, uma médium maravilhosa que irradia. A gente vai na casa do Sandro fortalecer essa mediunidade, essa força, essa luz da Dona Maria José, para que se expanda o Sandro, a Silvana, as pessoas, a família. Vamos ver também a Cris Procópio e o filho dela, Heloísa Moraes e seus filhos, Simone de Castro. Que nesse momento todos eles, todos vocês recebam o nosso passe de amor e luz, mentalizem isso, a espiritualidade presente nesse momento, tocando em seus corpos físicos, mentais e espirituais, de estados mentais e espirituais. Mentalizem a família de vocês, a harmonia, a paz familiar, o amor, a compreensão. Mentalizem e recebam esse passe de amor e de luz permitido por nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de vocês. Dando graças a Deus. Eu peço agora aos médios que deixem ao lado seus trabalhadores espirituais para a gente se preparar para a prece aos desencarnados. Vamos todos juntos, vocês que estão aí, vocês que estão aqui na assistência, vamos todos juntos fazer a caridade maior, que é auxiliar aquele que a gente não vê, que está tão distante, não são lembrados, não são amados, muitos não são lembrados, não são amados, não são queridos. É o momento de a gente fazer a caridade maior, de chegar até eles, levando o amor do Cristo, consolando, confortando e ajudando, orientando para eles, que eles saiam desse estado de sofrimento que eles possam estar passando. Vamos pedir a Jacira para fazer a prece aos desencarnados. Jacira, por gentileza. Pai, mais uma vez, Pai, viemos pedir pelos nossos irmãos, amigos, vizinhos e até quem nós julgávamos inimigos, que um dia eles possam nos perdoar. Viemos também pedir pelos irmãos que tiveram consentimento de até aqui chegar e os que não tiveram também, que a sua luz possa chegar até eles. Aqueles irmãos que no fundo da cadeia ainda se escondem dos seus algozes. Pai, aqueles irmãos que nos corredores dos hospitais ainda procuram remédio para os seus males. Aqueles irmãos que, fugindo das suas terras, se arriscaram no mar e muitos deles ficaram lá, sem nem notícia, nem ninguém para rezar por eles, pedir por eles, Pai. Nós pedimos a todos os irmãos, aos nossos familiares, que muitas vezes partiu e o nosso orgulho não deixou chegar até ele para pedir desculpa. Pai, nós pedimos para todos os irmãos, e sabendo que verdadeiro Pai que o Senhor não abandona os seus filhos. Nós, os seus filhos, é que abandonamos os seus ensinamentos. Pedimos também por aqueles irmãos que tiraram suas vidas. Nós sabemos, meu Pai, que a vida não nos pertence, que eles possam ser perdoados, que eles possam enxergar o mal que eles fizeram a eles mesmos. Aquelas mães que deixaram seus filhos aqui na terra, nós sabemos que uma mãe não abandona os seus filhos, mas que elas descansem em paz. Que
que os pais descansem em paz, que aqueles irmãos que muitas vezes saíram para trabalhar, saíram e ficaram no meio da estrada, vagando sem saber, já partiram para a pátria espiritual. Nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos de todo o coração e sabemos que o Senhor, como bom Pai que o Senhor é, e o Senhor não abandonou os seus filhos, o Senhor há de cuidar de todos eles. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. E essa prece vai para todos os nossos irmãos, conhecidos, desconhecidos nessa existência ou em outra. Também vai para Esmeraldo da Cruz Oliveira, Maria de Andrade Pereira, Rosângela Andrade Rangel, Keila Mota Azevedo, Lília Freitas Werneck, Ednei Queiroz Werneck, Eudes Werneck, Josefa Rosa de Jesus, Bendito Lopes, Ângela Cândido Figueiredo, Juarez Caldas Lacerda, Nila Glória de Oliveira, Carlos Alberto de Carvalho, Elizabeth Leonardo, Jair Barbosa, João Lima, João Saloto, Aide Inácio Saloto e todas as pessoas desencarnadas que estão com o nome aqui no nosso livro. A espiritualidade, através do Pai, conhece cada um deles, sabe aonde eles estão e de que eles estão necessitando. Que todos eles recebam essa prece, o nosso amor, o nosso afeto, a nossa consciência da necessidade de auxiliar o nosso próximo, encarnado ou não. Agora eu peço aos médios que retornem. Vamos magnetizar as águas que estão aqui, as águas que estão na casa das pessoas que estão nos assistindo, cada um. Vamos juntos com a espiritualidade transformar essas águas em medicação, paliativa ou não, conforme a vontade do Cristo, a medicação perfeita para cada um que beber essas águas, que com a permissão de Jesus esse remédio possa fazer o efeito necessário e esperado. Também vamos repassar as casas das pessoas que receberam um passe virtual, vamos repassar essa assistência, repassando todos. Vamos dar graças a Deus e terminar a segunda parte aqui na internet, agradecendo a presença de vocês, a participação de vocês, muito obrigada. Pedindo também, fazendo o pedido a vocês que possam estar sempre pedindo preces, fazendo preces, mentalizando nossos irmãos desencarnados, familiares conhecidos ou não, todos eles necessitam muito, muito desse auxílio, dessa caridade que a gente pode fazer, que não nos custa nada. Vamos tentar praticar tudo que a gente aprende aqui, tá bom? Vamos também fazer prece aos irmãos com frio, tá muito frio, a noite de hoje tá muito fria, o vendaval causou muito mal, fez muito mal a tanta gente, então que possamos nas nossas orações, na hora de dormir, ou qualquer momento que quisermos e pudermos, elevar nosso pensamento para auxiliar nossos irmãos. E aqueles que a gente não pode auxiliar fisicamente, materialmente, a gente pode auxiliar com uma prece sincera. E não tem palavras bonitas, como a gente aprendeu aqui, tem sentimento, tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Manuel Ferreira, um abraço, até quinta-feira, se Deus quiser, no seu programa, Consciência Espírita do Manuel Ferreira, toda quinta às 17 horas. Muitas pessoas aqui da casa já assistem. Que programa maravilhoso, que nos prepara emocionalmente, espiritualmente, para a sexta, para essa reunião de caridade que é a sexta. Manuel Ferreira toca os nossos corações de forma espírita, baseado, centrado no espiritismo, né? Na codificação de Kardec. Muito obrigada, Manuel Ferreira, por tanto bem que você nos traz com o nosso programa e o seu trabalho maravilhoso com as crianças aí na Paraíba. Muito obrigada a todos em particular.
Ótimo fim de semana, fiquem com Deus, tá bom? Vamos praticar.